A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, quando Davi, ele é ungido rei sobre todo Israel, ou seja, quando a promessa de Deus, ela se cumpre de maneira detalhada na vida dele, quando acontece aquilo que Deus havia usado o profeta Samuel para fazer lá na casa de Jessé, separar Davi como rei de Israel, porque nós sabemos que quando Davi recebe a primeira unção, que foi a unção que o profeta Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele, e ele foi ali, separado, foi ungido e escolhido para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que Davi voltou seus afazeres, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Então nós observamos que não foi de imediato que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Na história dos servos do Senhor é da mesma forma. Deus faz promessas, mas demora tempo para cumprir. Você pode estar frustrado e frustrada com algumas palavras que você recebeu, achando que elas não vão acontecer, mas foi Deus quem te trouxe aqui para lhe dizer que toda promessa demanda tempo para cumprimento dela. Toda promessa, o tempo lhe prepara para você vivenciá-la. Deus não vai te entregar uma promessa para chegar agora e você automaticamente já viver ela sem preparação, não. Deus primeiramente lhe prepara, Deus primeiramente lhe dá estrutura. Declare comigo: o meu Deus está me dando a estrutura para viver as promessas dele. O meu Deus está me dando a estrutura para viver as promessas dele. Irmãos, tudo que é de mão beijada, tudo que é muito rápido, a gente, ser humano, nós, tendemos a não valorizar. E o Senhor está dizendo: para que você venha valorizar o que eu vou te entregar, eu estou primeiro te preparando. Para que você venha valorizar e saber que não foi fácil. Você vai observar o contraste entre Davi e Saul. Saul foi escolhido para ser rei de Israel e logo começou a reinar. Mas Davi não. Davi passou por um tempo de preparação, de perseguição, de problemas que até o próprio Davi, irmão, se entristeceu, se angustiou. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que sabem o que é sentir angústia. Porque você tem promessas, mas parece que a promessa não se cumpre, mas parece que nada vai mudar, e Deus está dizendo: vai sim. É porque para tudo tem um tempo determinado. Olha aqui. O cumprimento daquilo que Deus prometeu a Davi, quando ele ainda era menino, quando ele ainda era muito jovem, irmãos. Quando ele tinha 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele começou a reinar e reinou 40 anos. Chegou o tempo de Deus na vida de Davi, o tempo de Deus está chegando na tua vida, mas não pula a etapa. Não queira pular fases, achando que Deus não vai fazer na tua história aquilo que Ele te prometeu, achando que é melhor desistir, achando que é melhor parar. Não faça isso. Continue firme, porque Deus, Ele é fiel para te fazer viver as promessas dEle. Continue firme, porque Deus, Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele mesmo liberou sobre a sua história.
Pois tudo que Deus promete, ele cumpre. E nada do que ele fala, irmãos, ele esquece, não. Mas ele lembra com riqueza de detalhes. Se Deus lhe fez uma promessa, é porque ele vai cumprir. Se Deus te fez uma promessa, é porque ele vai fazer acontecer. Independente de como esteja as circunstâncias agora para você. Talvez as circunstâncias nesse exato momento na sua vida esteja como a de Davi, totalmente adversa. Porque depois que Deus fez a promessa na vida de Davi, você está pensando que as coisas melhoraram para ele? Não melhorou não, irmãos. Depois que a unção desceu sobre a cabeça dele, lá diante dos irmãos dele, na casa de Jessé, a Bíblia diz que ele começou a ser perseguido. Começou a acontecer problemas na vida de Davi. Dali em diante, irmãos, foi muita perseguição e muita luta na vida dele até o cumprimento da palavra de Deus na história dele. Então nós temos o exemplo de Davi. Nós temos exemplos dentro da palavra de Deus, que Deus entregou sonhos, projetos, mas o cumprimento não veio de imediato, demorou anos para acontecer. E porque a gente tem a mania de pensar que na nossa vida vai ser de uma noite para um dia, de um dia para a noite, de repente, no piscar de olhos? Não, irmãos. Isso não é novela nem filme, não. Isso é vida real. Isso é promessa de Deus. Isso é história verídica que Deus está escrevendo para você. Deus não está tardando. Ele está lhe preparando. Ele está preparando você, lhe dando estrutura, lhe dando maturidade. Imagine um menino reinando. Ia dar problema, irmãos. Porque tudo aquilo que não tem preparação dá problema. Ramandarai, decanto ramandarai. Deixa Deus lhe dar. Aleluia. Estrutura. Deixe Deus lhe preparar, porque Ele não quer que você tenha problemas com aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Deus enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Tem muita gente que pensa que é uma riqueza material, mas não é, irmãos. É tudo que Deus faz, tudo que Deus Ele acrescenta na nossa vida, tudo que Deus enriquece, abençoa, prospera, Ele não traz acréscimo de dores. Então Ele prepara primeiro para que não haja dores. Quantas vezes nós achamos que estamos preparados e não estamos? Eu tiro por mim mesma. Muitas coisas que eu queria, eu achava que eu estava preparada. Mas hoje eu vejo e agradeço a Deus por Ele não ter cumprido no passado da minha vida. Porque eu observo que eu não estava preparada para aquilo. Deus nos prepara, irmãos. Tem um tempo para todo o propósito de Deus e Deus não esquece do que Ele fala. Deus jamais lhe prometeria algo que Ele não pudesse fazer. Deus jamais diria algo sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, sobre a sua saúde, que Ele não pudesse cumprir. Se Deus falou, está falado, irmão. Se Deus disse, está dito, irmã, só aguarde. Só creia na promessa. O que nós precisamos fazer é nos apegarmos à palavra. É nos apegarmos à promessa de Deus. Aquilo que Deus falou, mesmo que demore tempo para a gente ver o resultado, para a gente ver aquilo que Deus falou. Muitas vezes, irmãos, a demora, o tempo que vai passando é Deus nos provando para ver onde está o nosso coração. Nos provando para ver se a gente ama a Deus ou ama a promessa. Lamandarai, tem gente aqui que está sendo provado. Porque Deus quer ver o que há no teu coração. Mas depois da prova, Deus aprova. Depois da luta, Deus entrega a vitória. Davi agora estava vivendo o projeto de Deus. Está próximo, minha irmã. Está próximo, meu irmão. Não desista agora, não pare, não retroceda. Eu sei que muitas perseguições, problemas e lutas, cada um com sua dificuldade, né? Mas vem sobre a vida de escolhidos o Senhor problemas grandiosíssimos. Cada um vivendo aquilo que aguenta, porque Deus conhece a estrutura. E Ele diz para você que tudo o que você está passando é Ele te moldando, é Ele forjando o teu caráter, é Ele te fazendo um novo homem, uma nova mulher. É Ele te dando maturidade, te dando equilíbrio, te ensinando a perdoar. Quantas pessoas aqui não sabiam perdoar? E hoje aprenderam a perdoar depois de todo o processo.
Aprenderam a perdoar depois de toda a prova. Uma das lições mais lindas na história de Davi, irmãos, é o perdão dele. É quando ele perdoa Saul. Mesmo ele tendo oportunidade para fazer o mal para Saul, a Bíblia diz, irmãos, que ele não tocou em Saul. Ele entregou nas mãos de Deus aquela justiça. Aí nós vemos que Deus ensinou Davi a perdoar. Aí nós vemos que Deus ensinou Davi a confiar. Aqui nós vemos também na palavra do Senhor que Deus ensinou muitas lições a Davi, mas quando chegou o tempo de Deus cumprir, Deus não esqueceu dele, não. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da promessa. Daquilo que ele te falou que faria na tua vida, ele vai cumprir. Ai, irmã, mas passaram-se tantos anos, eu tô tão exausta. Eu quero lhe dizer, minha irmã, que Deus não mente no que ele fala, não desista agora. Meu irmão, o que Deus te falou, ele vai fazer acontecer, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele vai te surpreender. Ele só quer que você se apegue à palavra, à promessa, e ele está provando a tua fé durante esse tempo. Tem pessoas que estão tendo a fé provada, como Abraão teve. Quando o Senhor pediu a Abraão Isaque, a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas, e oferece para mim holocausto. Deus especificou: eu quero Isaque. É Isaque, o teu único filho, aquele que se ama. O filho da promessa, quando Deus diz o teu único filho, é o filho da promessa, o filho que Deus prometeu para ele. Abraão poderia ter, naquele momento ali, titubeado. Abraão, naquele momento, poderia ter questionado, muitas vezes, diante de circunstâncias contrárias, irmãos. Vai vir sobre nós o questionamento. Vai vir sobre a nossa mente, o nosso coração, a vontade de murmurar, a vontade de questionar. Mas Deus, através dessa palavra, ele fala contigo. Guarde o silêncio. Abraão guardou o silêncio. Abraão subiu o monte com o menino, sem nenhum momento murmurar, nem questionar e nem reclamar. E Deus providenciou o carneiro e não deixou o filho de Abraão, Isaque, ser sacrificado. Sabe por quê, irmãos? Porque era só uma prova. Porque era só um teste. Tem momentos que Deus vai nos testar exatamente dessa forma, como Deus fez com Abraão, como Deus fez com o próprio Davi, para ver se a gente vai se apegar à promessa ou se a gente vai olhar para as circunstâncias contrárias. O Senhor diz para você, através dessa palavra, que é tempo de colocar a tua fé em ação. Mediante as circunstâncias contrárias e grandes promessas que você tem, você só tem uma escolha: ter fé. Ter fé. Não vou dizer que você tem duas, que você pode desistir, não. Mas você tem que olhar hoje para a fé. Olhe para aquilo que Deus falou, se apegue à palavra. Olhe para a direção que Deus hoje te entrega. Acredite naquilo que Deus mesmo falou, que Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é fiel. Porque Ele é grande, Ele é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. O nosso Deus é tão poderoso que aquilo que Ele fala, Ele faz acontecer. Tinha no trono de Israel, quando Deus fez a promessa a Davi, Saul. E não somente tinha Saul, irmãos, tinha os filhos de Saul, que poderiam muito bem herdar o trono. Então, tudo era impossível, tudo era desfavorável quando Deus fez a promessa do trono para Davi, mas Davi se apegou à promessa de Deus. E não foi fácil. Davi foi perseguido por Saul. Davi teve que lutar contra a casa de Saul, contra o filho de Saul que ficou vivo. Então, irmãos, na vida de um escolhido nada é fácil. Tem muita gente que pensa, se fosse de Deus era fácil. Se fosse de Deus a porta já estava aberta. Não. Na vida dos escolhidos, as coisas de Deus vão ser muitas vezes cansativas, exaustivas. Muitas vezes nós vamos lutar e vai parecer que não vai nada acontecer. Mas o que nós precisamos fazer é continuar crendo. É nos apegar à palavra e à promessa. É crermos no Deus que nos chamou. Davi creu. Davi creu tanto que ele tomou posse do trono. Davi
Creu tanto que a Bíblia diz, irmãos, que ele se tornou rei de Israel conforme o que Deus havia dito, o que Deus falou ao teu respeito, o que Deus prometeu sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a vida dos teus filhos vai acontecer. Só tenha calma, é porque tudo é no tempo de Deus. Deus não prepara a promessa, Ele te prepara para viver a promessa. Ele te dá maturidade para você não lançar fora. Ele te mostra e Ele te lembra que não foi fácil para você valorizar. Irmãos, Deus é tão perfeito que Ele nos ensina com detalhes. Aramandarai. E eu vejo Deus aqui ensinando com detalhes a pessoas que vão viver grandes projetos dele na terra. Declare comigo, Deus não esqueceu das promessas dele na minha vida. Deus não esqueceu das promessas dele na minha vida. Você vai viver o projeto de Deus. Você vai viver os sonhos que Deus designou para você. Deus falou que você vai fazer aquela faculdade. Ai, irmã, tudo é contrário, mas você vai fazer. Deus falou que você vai ser missionária. Ai, irmã, ninguém dá nada por mim. Eu leio a Bíblia, não consigo entender, não sei falar outro idioma. E o Senhor está dizendo para você, eu sou Deus que capacito você, eu vou cumprir a palavra. Deus disse que você vai passar no concurso público. Ai, irmã, mas já fiz mais de 10 provas, nada deu certo. Você vai passar. Então somente acredite na palavra, irmãos. Porque Deus é Deus do impossível. Ele pega as coisas que não são, irmãos. Ele pega aqueles que ninguém escolheria. Ele pega os improváveis, os fracos, os cansados, os exaustos e cumpre a boa palavra dele. Não desista agora. Não retroceda agora. Davi foi ungido rei de todo Israel como cumprimento da promessa de Deus na vida dele, porque Deus não esqueceu de Davi. Mesmo passando anos, Deus não esqueceu do que Deus falou a ele. Assim te diz o Senhor. Deus não esqueceu do que ele te prometeu. Deus não esqueceu do que ele te falou. E da mesma forma que Deus velou sobre a palavra dele para cumprir na história do rei Davi, Deus vela sobre a palavra dele para cumprir na tua história. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Se apegue à palavra. Coloque a sua fé em ação, não olhe para a perseguição, não olhe para a circunstância contrária, não olhe para as impossibilidades, para os problemas. Fite os teus olhos hoje no Deus que nós servimos, porque Ele é o Deus de cumprimento de palavra, de promessa, é o Deus que fala e vela sobre a palavra dele para cumprir, por mais que seja impossível. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, te agradecer, Pai, por esta confirmação de que o Senhor não esqueceu da promessa, de que o Senhor não esqueceu daquilo que o Senhor falou aos teus filhos. Podem ter passado anos, meses, Senhor, muitos podem estar cansados e frustrados, nem sonhando, nem projetando mais, mas tu és o Deus, Pai, que hoje renova as forças, que renova a fé e que diz que da mesma forma que o Senhor cumpriu na história de Davi aquilo que o Senhor prometeu com riquezas de detalhes, o Senhor cumprirá aquilo que parece ser impossível na história dos teus filhos, porque tu és um Deus, Pai, que faz a tua palavra se cumprir. O Senhor promete, faz acontecer e glorificará o teu nome. E eu creio, Pai, que está chegando o tempo do Senhor glorificar o teu nome. Chegou o tempo do Senhor na vida de Davi. Eu creio que está chegando o tempo. Isso é mistério. O teu tempo está chegando na vida daqueles que estão, meu Deus amado, em tempos longos de espera. Na vida daqueles que estão, meu Deus amado, aguardando em promessas antigas. Tu és o Deus que faz a promessa antiga se cumprir e glorifica o teu nome, Pai. Eu creio que está chegando o tempo do Senhor na vida dos teus filhos, como chegou na história de Davi, ele se tornou rei de todo Israel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe
as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, visita cada nome, cada pedido aqui de maneira, meu Deus amado, que só o Senhor sabe visitar, porque o Senhor conhece a cada um dos teus filhos. Eu te peço que de maneira especial haja testemunho, haja milagre, haja resposta para aqueles que creem. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que para Ele não existe nada impossível. Quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Pode passar-se meses, anos, dias, o nosso Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele não esqueceu da promessa que Ele te fez. Da mesma forma que Davi reinou sobre todo o Israel, conforme a promessa de Deus sobre a vida dele. O que Deus te falou, por mais que seja impossível, humanamente falando, Ele vai fazer acontecer na sua vida e vai glorificar o nome dEle de maneira extraordinária na tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.